Olá, boa noite a todos vocês. É uma alegria saudá-los nesta noite de terça-feira no programa Espiritismo para Todos. E nós temos hoje a presença marcante de Marco Maiuri, da cidade de São Paulo, um sensível e profundo conhecedor do Evangelho, que vai nos falar hoje sobre aspectos da reencarnação. Muito importante a apreciação que ele vai fazer. Esteja conosco para acompanhar esse lúcido palestrante que nos visita nesta noite. Então, depois nós voltamos para nos despedir. Um grande abraço, até já. Caros irmãos, nossos votos de muita paz. Nosso abraço a todos do programa Espiritismo para Todos, da TVM de Matão. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de alguns aspectos da reencarnação. Todos nós sabemos que a reencarnação tem como finalidade principal preencher os vazios deixados por nós em outras existências, nos recuperar psiquicamente e até fisicamente, recuperar convívios. Ou seja, é o maior mecanismo de desenvolvimento evolutivo dos seres humanos. Porque através das experiências revivenciadas, nós conseguiremos forjar o nosso espírito diante daquilo que necessitamos. Sem dúvida, a cada existência teremos grandes oportunidades. Quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual. A bagagem que nos fazemos portadores é o que irá nos situar na sociedade do espírito. Mas quando reencarnamos, nós misturamos as faixas evolutivas ao nosso entorno. Convivemos neste plano, que é um plano que não existe uma homogeneidade evolutiva. Variados níveis evolutivos muitas vezes estão dentro da própria família, inclusive, a família consanguínea. Família consanguínea é como se fosse um mini laboratório onde os espíritos ali reencarnados juntos estão trocando experiências entre si. Mas não só na família, na sociedade, nas atividades profissionais, em todas as atividades da sociedade, nós estamos ali convivendo com espíritos de variados graus. E é isso exatamente que irá forjar o nosso espírito, porque para que nós possamos conviver muitas vezes com antagonismo, com agressividade, com o despreparo, e pessoas que muitas vezes pensam completamente diferente, agem de maneira diferente, temos que necessariamente cultivar em nós sentimentos nobres. Então, por exemplo, necessitamos de tolerância, iremos necessitar também do perdão como importante instrumento de libertação de todos nós. Vamos ter que necessariamente cultivar também a resignação para nós podermos superar os limites educativos impostos a cada reencarnação. Aliás, conforme diz na segunda parte do Livro dos Espíritos, a respeito do retorno do espírito à vida terrena, todos nós, ao reencarnarmos, temos a oportunidade de escolher as nossas provas, muitas delas. Aliás, eles dizem não a prova específica detalhadamente, mas o gênero da prova. Isso se deve ao fato de quando nós estamos na vida espiritual, a nossa consciência ela se amplia um pouco mais. E lá nós começamos a observar os verdadeiros motivos das nossas angústias, nossas preocupações, que se estendem além da matéria. E percebemos algo muito interessante com muito mais nitidez. Todos os nossos sofrimentos advêm das nossas atitudes ainda impensadas, dos nossos sentimentos não trabalhados. Nós temos ainda muitas páginas em branco em nosso coração,
necessitando ser preenchidas com a atividade do espírito. Então, o espírito quando ele atinge um certo entendimento, um certo nível de consciência, quando ele entra naquela fase de recuperação do espírito, ou seja, começa pela fase do arrependimento, da reparação depois, através da reencarnação, ele pode pedir o gênero de prova. O arrependimento na vida espiritual, ele é realmente contumaz, porque nós estamos revestidos do perispírito, e o perispírito ele é todo sensação. Então vamos imaginar algo. Uma pessoa prejudica outra em alguma existência. Ao chegar na vida espiritual, ele se vê envolto em uma angústia muito grande. Analisando mais profundamente, ele percebe que é por conta daquele ato mal praticado por ele no passado em relação ao semelhante. E cada vez que ele se lembra daquilo, o arrependimento surge como um importante instrumento de melhora, porque a partir dali ele conseguirá dar saltos maiores no entendimento do espírito. Então, quando ele se lembra do fato ocorrido, é como se estivesse acontecendo de novo. Inclusive as cenas e as sensações, o que o incentiva realmente a pedir a reparação do seu erro, enxergando, inclusive, que a vida, do ponto de vista espiritual, a vida na Terra é muito curta. Então, ele se vê como se valesse a pena realmente ele reparar os seus erros com aquela pessoa. E aí, ele vai cultivar também, vai exercitar em si o hábito da empatia, de se colocar no lugar do outro. E ele pede para se reencarnar de novo com aquela pessoa para poder reparar o mal praticado. Isso acontece por demais. Então, a reencarnação tem esse importante papel, revivenciarmos as experiências e os convívios em que ainda falta resolver algo. Então, as provas que se pedem, elas realmente ocorrem como se fosse realmente uma fatalidade, o gênero da prova, não é? É sempre amparado por espíritos que auxiliaram a cada um de nós durante a reencarnação e que fazem com que dê o mais certo possível dentro do programado. Quando chegamos aqui na Terra, temos uma programação, temos um plano reencarnatório que os espíritos amigos inspiram, incentivam para que dê o mais certo dentro do possível. Agora, existem algumas provas que não são impostas. Quando o espírito não atingiu um certo nível de consciência, ele precisa dar um avanço na sua evolução. Ou seja, aproveitar bastante a reencarnação a que ele se sujeita, né? Então, algumas provas são impostas. Provas como se fossem testes do espírito. E também reencarnamos com as expiações. As expiações são advindas do passado, são os atos mal praticados, são os equívocos do passado, que muitas vezes se prolongam por encarnações e encarnações, enquanto nós não tiramos de dentro de nós esses desequilíbrios. Nós sabemos que os limites educativos do espírito são muito gradativos. Aprendemos gradativamente. Basta dizer que um único hábito infeliz, podemos ficar uma encarnação inteira com este hábito e não conseguimos tirar. Então, são as experiências reencarnatórias mesmo, que nos coloca no polo oposto daquilo que não soubemos entender, é que vai fazer realmente com que o espírito progrida, com que o espírito encontre um novo panorama de existência à medida que o espírito se amadurece. Agora, o espírito nunca irá amadurecer em uma só reencarnação completamente. Amadurece um pouco nas experiências vividas, mas a maturidade completa, a maturidade profunda, quando o espírito já consegue trabalhar o seu interior,
os seus sentimentos profundamente, o seu entendimento preenchido, isso se dá através das existências vivenciadas, da pluralidade das existências. E Deus é tão maravilhoso e tão sábio e nos ama tanto que Ele dá experiências sucessivas e nós pagamos, vamos dizer assim, os nossos débitos, nós temos na existência aquilo que podemos suportar e, à medida de nossas possibilidades, possamos saltar. Então, realmente, todos nós aqui, mergulhados no amor incomensurável do Criador, em uma justiça perfeita, em um amor infinito, nós estamos aqui na erraticidade, ou seja, indo e vindo do mundo espiritual para forjar o nosso espírito, como foi falado, e para que nós possamos crescer verdadeiramente no entendimento. Então, vamos supor, darei um outro exemplo para nós ilustrarmos de quão bela é a reencarnação. Vamos supor que uma pessoa tinha uma inteligência invulgar em uma encarnação. Utilizou esta inteligência de maneira errada, para proveito somente próprio, ou para ludibriar as pessoas, ou para criar elementos na sociedade que prejudicavam as outras pessoas, ou enfim, utilizou mal a sua inteligência. Isso trouxe para esse espírito uma grande vaidade, um grande orgulho. Então, chegando na vida espiritual, ele se vê envolto em seus pensamentos perturbadores, e tudo aquilo que ele conquistou na Terra, vamos dizer assim, achando que era o dono de tudo e que tinha o controle de tudo, percebeu que não tinha o controle de nada e que na vida espiritual ele estava 100% submetido aos desígnios do Criador. Então, advém também o arrependimento. Este arrependimento aparece e ele percebe que a causa da continuidade da sua existência com sofrimento foi por conta daquilo que ele realizou com a inteligência que ele tinha na outra encarnação. As oportunidades, inclusive, de desenvolver essa inteligência. Bem, aí chegando nesta compreensão, o Espírito pede para reencarnar-se em um meio que ele possa cultivar, exercitar sentimentos que não deixassem ele falir por mais uma vez. Então ele pede, por exemplo, para reencarnar em uma condição bastante humilde, bastante, com poucos recursos financeiros, sociais, que não permitirá, por exemplo, que ele se desenvolva no campo intelectual. Ele pede essa questão. E ele se reencarna assim. Chegando nesta encarnação pedida, ele vai ser necessariamente obrigado a desenvolver o que não desenvolveu no passado. Por exemplo, a humildade, a fraternidade, que muitas pessoas acortam a fraternidade em si através da dor, através dos problemas, não é? A pessoa vê que tem outras pessoas sofrendo à sua volta e que ela também precisa participar e que faz parte de uma integração social à vida uns com os outros. Esta é a beleza da reencarnação, que preenche os vazios que nossa imperfeição deixa pelo caminho. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, um planeta de provas e de expiações, sabemos que a vida exige bastante, mas o Espírito trabalhado por nós é o fundamental. O mais importante de tudo é cultivar o Espírito. Todo o restante será consequência. Então, possamos nós, a cada existência, fazer a nossa parte, cultivar o bom ânimo, trabalhar com resignação, agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, a oportunidade da nova existência, fazer um exame de autoconsciência para entender, então, que é exatamente ali que nós temos que trabalhar. O ser que retorna à Terra terá sempre uma nova página para escrever.
Nossos votos de muita paz a todos. Fiquem com Deus. Você viu que a reencarnação tem muitos aspectos a serem considerados. Marco Maiuri é um grande estudioso. Convida-nos a ampliar essas reflexões. Um grande abraço a você e até a próxima semana com o Espiritismo para Todos, às 18h45. Um grande abraço.